Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Hoje na nossa aula de Biologia e para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui de ciclos da matéria, que é mais conhecido como ciclos biogeoquímicos, né? Nós já estamos na parte 2, lembrando que na parte 1 nós estudamos sobre o ciclo da água, tá? E nessa aula nós vamos dar ênfase aqui ao ciclo do carbono, onde nós vamos relembrar um pouco sobre o ciclo, o que é um ciclo biogeoquímico, né? Sempre é importante a gente estar fazendo essa revisão para que a gente não esqueça. E aí nós vamos adentrar ao ciclo do carbono. Você vai entender como que ocorre essa dinâmica do fluxo do carbono, né? Ao longo dos diversos locais da nossa biosfera. E nós vamos entender aqui qual é a relação que o ciclo do carbono tem com o efeito estufa, né? Efeito da questão do aquecimento global. Quais são as implicações que o ciclo do carbono tem ali com esse tema tão importante, tá? Então, vamos lembrar, pessoal, que o que é um ciclo biogeoquímico? Esse termo aqui, ó, bio quer dizer vida, né? Geo tem a ver com a terra. Químico são elementos químicos que vão ficar ali, ó, migrando entre um ser vivo e a terra, né? Ou seja, nós temos aqui os seres vivos. Esses seres vivos, logicamente, eles são formados de matéria. Quais são os componentes da matéria? Quais são essa matéria que forma os seres vivos? Inclusive, tem até uma sigla que eu gosto de utilizar, né, para explicar quais são os elementos químicos que formam os seres vivos. Eu utilizo a palavra CHONPS, que é o quê? C-H-O-N-P-I-S. CHONPS, né? Que são os elementos químicos que formam os seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses são os elementos químicos, os principais elementos químicos. E dentre esses elementos químicos aí, que formam os seres vivos, né, que faz parte da matéria que constitui os seres vivos, esses elementos químicos, nós temos o exemplo do carbono, né? Esse carbono, que é a matéria, ele sai do ser vivo, vai para o ambiente quando esse ser vivo morre, ou quando ele defeca, e essa mesma matéria que está no ambiente, pode estar no solo, pode estar na atmosfera, né? Ela volta para os seres vivos com o auxílio, por exemplo, dos indivíduos produtores. Nós vamos entender como é que isso aqui acontece. Mas o que eu quero que vocês entendam é que no ciclo biogeoquímico, a matéria ela sai do ser vivo, vai para o ambiente, sai do ambiente, volta para o ser vivo, e isso acontece continuamente ao longo das cadeias alimentares, tá? O gás carbônico ele é encontrado dissolvido nas águas de rios e oceanos e também está presente no ar atmosférico, onde sua concentração é de aproximadamente 0,03%. Como nós estamos falando do ciclo do carbono, basicamente esse carbono ele se encontra predominantemente na forma de gás carbônico. Olha, o que é o gás carbônico? É o CO2, né? Um átomo de carbono ligado com 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui o gás carbônico, uma molécula que contém o átomo de carbono. Então, ele está dissolvido, você pode encontrar ele aqui nas águas dos rios, dos oceanos, na atmosfera, né? E na atmosfera, a concentração desse gás carbônico é de 0,03%. 0,03% do ar que nós respiramos tem o gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono. Ok, pessoal? Agora, esse carbono que está na nossa atmosfera, na forma de gás carbônico, né, ele vai ali passar nas cadeias alimentares. De que maneira? Por exemplo, você tem aqui os indivíduos que são produtores, né? Exemplo aqui das plantas. As plantas elas fazem a fotossíntese. Uma planta ela pega o gás carbônico juntamente com a água
reage os dois, né, em várias reações químicas, e nesse processo ela vai produzir moléculas orgânicas, como a glicose, por exemplo. A glicose ela tem C6H12O6. Observa que esse C6 é o carbono que está presente ali na molécula orgânica. Essa molécula orgânica ela fica armazenada aqui no indivíduo produtor. Pode estar armazenada na forma de amido, né, de açúcares em geral. Esse carboidrato que vai fazer parte da planta também pode estar presente no caso da celulose. A celulose é um tipo de carboidrato, né? Então, de onde é que veio esse carbono, essa matéria-prima para produzir essa molécula orgânica? Veio da atmosfera, porque a planta utilizou esse gás carbônico junto com a água que ela absorveu do solo, né, pessoal? E juntamente com a luz que ela absorveu, né, ela vai produzir a molécula orgânica, que vai fazer parte do corpo dessa planta, ok? Essa planta, ela utiliza parte dessa molécula orgânica, que é a glicose que ela produziu, porque ela precisa também gastar energia, e nesse processo, que é chamado de respiração celular, ela consome, né, ela vai consumir esse carbono, essa molécula orgânica, e vai gerar também gás carbônico. Lembrando que a fórmula da respiração celular, você tem ali a molécula orgânica, né, que é a glicose, por exemplo, que tem o carbono, ela vai reagir com o oxigênio. Nesse processo, essa molécula orgânica ela vai ser quebrada e vai se formar gás carbônico, que é devolvido para a atmosfera, né? E a planta ela precisa fazer isso para poder ela obter energia. Então, a parte do que ela produz, ela gasta. Mas uma outra parte, ela deixa armazenada no corpo dela. Ok, pessoal? Agora, essa planta, que pode ser uma árvore que vai produzir frutos, ou até mesmo um capim, que vai servir de alimento para o coelho, por exemplo, ela tem ali dentro do corpo dela aquilo que ela armazenou como excesso, porque ela não gastou toda a energia que ela tinha armazenada. Uma parte dessa energia ela armazenou na forma de carboidrato. E esse carboidrato que estava armazenado no corpo dessa planta, nesse caso aqui é o capim, vai servir de alimento para quem? Para um animal herbívoro. Essa indivídua aqui, que é um produtor, faz parte do primeiro nível trófico dessa cadeia alimentar. Ela vai agora aqui, ó, entregar esse carbono contido nas suas moléculas orgânicas, no caso de carboidrato, vai entregar esse carbono para quem? Para o consumidor primário, que é um herbívoro. Esse consumidor primário comeu essa planta. Nessa planta tinha a molécula orgânica que ela tinha produzido com a fotossíntese. Então, agora, essa molécula orgânica passa para o corpo do coelho, e nesse processo o coelho vai quebrar essa molécula orgânica, e como ela quebra essa molécula orgânica, ela quebra por meio da respiração celular. E lembrando que sempre o processo de respiração celular ocorre liberação de gás carbônico para a atmosfera. Esse gás carbônico é resultado da quebra do carboidrato que esse coelho conseguiu adquirir dessa planta. Agora, nem toda molécula orgânica que esse coelho adquiriu na sua alimentação ao longo da sua vida, nem todas essas moléculas orgânicas vão ser destruídas, vão ser consumidas por esse coelho. Parte do alimento que ele consumiu, ele armazenou na forma de gordura, né? E aí ele produziu proteínas, formou a sua carne, por exemplo, seus músculos. E esse animal, ele vai servir de alimento, por exemplo, para um carnívoro, né? Então, as moléculas orgânicas que faziam parte do corpo desse coelho, que contém o carbono, vai ser transferida para esse animal consumidor secundário, né? Que é um carnívoro. Esse animal carnívoro conseguiu absorver o carbono contido nas moléculas orgânicas do coelho que ele se alimentou, e parte dessas moléculas orgânicas vão ser degradadas também no processo de respiração celular que esse carnívoro promove, devolvendo para a atmosfera esse carbono. Olha só como o carbono está envolvido aqui nessas cadeias alimentares. Agora, uma outra informação importante, pessoal. Essa planta aqui, quando ela morre, ela devolve também
o seu corpo, quando ele sofre decomposição, ela devolve para o solo, né, o carbono que ela tinha no seu corpo. Como? Os decompositores decompõem a matéria orgânica que fazia parte do corpo dessa planta. E esses decompositores, quando fazem essa decomposição, eles promovem a respiração celular, devolvendo para a atmosfera o carbono na forma de gás carbônico. Uma outra informação importante também, pessoal, é que os animais, quando eles defecam, eles devolvem para o solo essas moléculas orgânicas que podem ser decompostas também pelo decompositor. E aí ele devolve para a atmosfera o carbono contido, né, naquela molécula orgânica, que agora ele vai estar na forma de gás carbônico. E essa última seta que apareceu aqui é para vocês entenderem que esse ciclo do carbono ele pode ser influenciado por ação dos seres humanos. De que maneira? Quando eu pego matéria orgânica e promovo um processo de combustão, que é a reação com oxigênio, quando eu queimo matéria orgânica, essa matéria orgânica, ela vai ao ser queimada, ela vai produzir fuligem e nesse processo libera também gás carbônico. O processo de combustão gera a produção de gás carbônico, aumentando a concentração de carbono na atmosfera. Isso é muito ruim, pessoal, né? O gás carbônico e, em menor escala, outros gases da atmosfera, eles formam uma camada que permite a entrada de radiação solar, mas retém os raios infravermelhos, assim como as paredes do vidro de uma estufa de plantas. Por que eu disse que era ruim que eu aumente a concentração de carbono na atmosfera, na forma de gás carbônico? Porque esse gás, tanto o gás carbônico quanto outros gases, eles vão auxiliar uma maior quantidade de radiação solar, faz com que uma maior quantidade de radiação solar seja absorvida, né? E aí essa radiação solar, ela vai ser convertida de energia luminosa na forma de energia luminosa para a energia calórica, né? Forma de energia no formato de infravermelho, que é o calor propriamente dito. E aí a gente faz até uma comparação do nosso planeta como se fosse uma estufa, que na verdade o nosso planeta ele tem esse tipo de ação que a gente chama de efeito estufa. Imagina aqui uma estufa, né? Uma estufa é uma casinha toda fechada, onde o teto e as paredes é tudo de vidro. Ora, se você tem uma casinha ali tudo de vidro, tudo fechado, e deixar ela exposta à luz solar, a luz do sol ela vai entrar. Quando ela entra, ela se transforma em infravermelho. E o infravermelho é nada mais, nada menos do que calor. O calor é retido pelas paredes do vidro, né? E esse calor, essa luz solar, ela entra na forma de energia luminosa, mas ela se transforma em calor. E esse calor é retido lá no interior dessa estufa. Agora, por que isso é importante, né, nas estufas? Né? Por que se utiliza as estufas para cultivar vegetais? Essa retenção de calor no interior das estufas ela é importante para que esse aumento de temperatura auxilie o metabolismo das plantas que são ali cultivadas. Então, é um ambiente controlado e essa retenção desse calor é importante para que as plantas elas tenham uma temperatura ideal para que elas possam ser cultivadas. A mesma forma acontece com o nosso planeta. Só que o que vai funcionar como se fosse a parede do vidro no nosso planeta, na verdade, são os gases do efeito estufa, né? Quais são os gases do efeito estufa? Aí nós temos o exemplo do metano, CH4. Nós temos o exemplo do CO, monóxido de carbono. Nós temos o exemplo do CO2, dióxido de carbono, que também é chamado de gás carbônico, né? E esses gases, que são os gases do efeito estufa, quando a radiação solar ela incide sobre o planeta, né, parte dessa radiação ela vai ser refletida. Cerca de 29% da radiação do Sol que incide sobre o planeta ela é refletida na forma de luz, né? Uma outra parte da radiação ela vai ser absorvida pela atmosfera e principalmente pelos gases do efeito estufa, né?
gás carbônico, monóxido de carbono, metano. Esses gases de efeito estufa retêm essa radiação solar. Uma outra parte da radiação solar vai ser absorvida pela superfície do planeta. Tá? Então, essas 23% aqui da radiação solar que está sendo absorvido pela atmosfera é a radiação que está sendo absorvida pelos gases do efeito estufa. Então, quando eu aumento, olha só, quando eu aumento essa concentração de carbono na atmosfera, né, por causa da queima de combustíveis fósseis, na queima de materiais orgânicos, esse aumento aqui dessa concentração faz com que ocorra um aumento na absorção dessa energia solar que incide sobre o planeta. Aumentando essa absorção dessa energia solar que é incidida sobre o planeta, ocorre um efeito que a gente chama de efeito estufa, né? Que é o efeito do aquecimento global. Além do gás carbônico, o gás metano, pessoal, que CH4, é um dos principais gases do efeito estufa da atmosfera terrestre. Tá? O efeito estufa é um evento natural, ele é importante para o planeta. Tá? Por que ele é importante? Porque se não fosse o efeito estufa, se não fosse esse efeito, o nosso planeta ele teria uma menor temperatura. Se fosse mais frio do que o normal, não haveria vida no nosso planeta. Então, o que faz com que o nosso planeta tenha essa retenção de calor é justamente esse efeito estufa. Só que esse efeito estufa ele não pode ser exacerbado, ele não pode exceder o seu limite. E como é que ele pode aumentar esse efeito? Quando se aumenta a concentração dos gases do efeito estufa, ocorre um maior aumento na absorção da incidência dos raios solares sobre a Terra. Ok? O metano ele possui grande capacidade de retenção de calor, mas ocorre na atmosfera em taxas muito reduzidas. Só que esse nível de metano, pessoal, que é um gás do efeito estufa, esse nível de metano aqui está aumentando, graças à agropecuária. Né? Por quê? O gás metano ele é resultado de um processo de decomposição. Existem bactérias, né, chamadas de bactérias metanogênicas, que são bactérias que durante o seu processo de decomposição, elas produzem metano. Então, grande parte, né, maior parte do metano que é produzido no planeta são provenientes de bactérias que agem no intestino, por exemplo, de bois, de vacas, né, de animais que são criados lá na agropecuária. Então, esse tipo de atividade humana tem aumentado as taxas de metano na atmosfera. Agora, por que as pessoas dizem que quanto maior a concentração de carbono na atmosfera, aumenta a temperatura do planeta pelo efeito estufa, né? Promove o aquecimento global? Foi feito um estudo, né, em que a concentração de gás carbônico na atmosfera terrestre, ela foi analisada ao longo de 160 mil anos. E foi estimada a partir essa análise aqui, logicamente ela foi uma estimativa, que foi feita a partir da análise química de fósseis, né, de rochas e geleiras. Então, foi feita uma estimativa, né, foi analisado um tempo aí hipotético de 160 mil anos, e esse gráfico ele mostra, né, que quanto maior é a concentração de gás carbônico na atmosfera, que está sendo representado por essa linha roxa aqui, maior maior vai ser o aumento da temperatura do planeta, que está sendo representado por essa linha vermelha. Ó, aumentou a concentração de gás carbônico, aumentou a temperatura. Baixou a concentração de gás carbônico, baixou a temperatura. Então, perceba que a linha de cima aqui, o vermelho, está sempre acompanhando essa linha roxa. Né? Então, isso significa que os níveis de carbono na atmosfera, ele é muito prejudicial para o planeta. Ele promove o que a gente chama de aquecimento global, né? Coisa que a gente se preocupa bastante, porque ele pode promover o aumento das geleiras, aumento do derretimento das geleiras, que esse derretimento das geleiras podem aumentar o nível das águas dos oceanos, né?
Pessoal, essa foi a aula sobre ciclos do carbono. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.